Hoje é o último dia da nossa reunião, do nossa capacitação de fortalecimento dos conselhos. De certa maneira, a gente tem de considerar que é um dia assim, que eu estou assim, triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque eu não queria que estivesse encerrando hoje. E hoje nós estamos encerrando. Será a última reunião do ano. Para o ano, o nosso trabalho vai ser diferente. Mas eu não vou acrescentar ainda o que vai ser para o ano. O que é o nosso trabalho? Porque aí foi um pedido de Tiago, né? Para a gente falar. Então, nós estamos aqui num convênio, num projeto do Banco Santander, com a Avante, que é uma organização não governamental de Salvador, a Avante Educação e Mobilização Social, que é uma ONG que foi contratada pelo Santander para desenvolver o fortalecimento dos conselhos ligados à criança e ao adolescente. Esses conselhos são os conselhos setoriais de educação, saúde e assistência social, o Conselho Tutelar e o Conselho da Criança e do Adolescente, voltados todos eles para a educação infantil, a educação de 0 a 6 anos de idade. É uma preocupação do governo, uma preocupação da Avante, uma preocupação do Santander, desenvolver a educação infantil. E essa educação infantil é uma educação que a gente está sabendo que está precisando de desenvolvimento, de incentivo, de trabalho, de ações concretas. E uma das ações concretas que foi pensado foi exatamente o fortalecimento dos conselhos. Por que os conselhos? Porque os conselhos são a voz da sociedade. Os conselhos são a proteção e a assistência à criança e ao adolescente, né? Então, a proteção na medida do Conselho Tutelar, que é a proteção à criança. O Conselho da Criança e do Adolescente também fazem parte da proteção. E quem vai assistir a criança e o adolescente são os conselhos setoriais, saúde, educação e assistência social. Então, esse trabalho nós viemos desenvolvendo desde maio, junho. Iniciou com uma audiência com o prefeito, com os secretários, quando nós fizemos a nossa entrada no município. É o que a gente chama assim, de estratégia de entrada, quando a gente entra no município e pede licença ao município para fazer um trabalho. Então, nesse momento, foi explicado ao prefeito, aos secretários presentes, o que era o programa, qual a finalidade, os objetivos, e foi um programa que, de certa maneira, saiu sem custo nenhum para o município. É um programa que é desenvolvido com o Santander e com a Avante, né? A Avante como executora, o Santander como financiador. E o município entra para dar um apoio, e para, de certa maneira, oferecer os técnicos, né, que estão no município. A capacitação constou de 3 pessoas, no mínimo, 3 pessoas de cada município, ou de cada conselho, de cada conselho, e nós viemos com 3 módulos de capacitação e mais 2 reuniões que a gente chamou visitas de assessoramento. Então, a primeira visita foi mês passado e essa é a última visita de assessoramento. Por que assessoramento? Porque o nosso propósito é elaborar um plano de ação e de articulação entre os conselhos. Os conselhos têm de trabalhar articulados, os conselhos têm de trabalhar em conjunto para dar uma maior assistência à criança, né? E desenvolver melhor a educação do município. Então, esse trabalho articulado, em conjunto, integrado, foi o nosso propósito desde o primeiro dia, né? Então, tivemos aqui, procuramos capacitar os conselhos com alguns conhecimentos, com entrega de material, exatamente com a finalidade de que os conselhos fortalecidos com o conhecimento, eles possam atuar de uma maneira mais efetiva, né? Então, esse foi o nosso propósito e, graças a Deus, estamos
chegando ao fim com um propósito bem claro, bem definido e com alguns avanços, né? Muitos avanços nesse sentido. O plano de ação articulado foi elaborado pelo grupo. O grupo elaborou, foi uma comissão executiva que elaborou o programa. Algumas coisas já surgiram a partir disso, avanços no sentido do... Vamos me ajudar agora. Foi o blog dos conselhos, uma forma dos conselhos divulgarem suas ações. A Casa dos Conselhos foi melhor estruturada, né? A comissão executiva foi uma comissão que nós formamos depois da capacitação, com membros de todos os conselhos, e que essa comissão ficou encarregada de desenvolver, junto aos outros, o plano de ação e algumas atividades, algumas ações para articular melhor os conselhos, para estruturar melhor os conselhos. A Casa dos Conselhos, com a placa, com tudo, né, foi uma das nossas vitórias. A questão da Casa dos Conselhos, né, e a garantia da sua continuidade, porque a gente tinha muito medo, né, que de repente a Casa dos Conselhos ela não fosse mantida. A gente já teve essa garantia, e dentro do plano articulado, né, nós traçamos 3 metas. A primeira foi a questão do fortalecimento dos conselhos, e a gente já está sentindo isso, uma maior integração, né, entre os conselhos. Ficou definido também a questão de reuniões conjuntas, né, dos conselhos. A meta número 2, que ainda está em execução, que é a organização do Dia Municipal da Primeira Infância. E a meta número 3, que é a longo prazo, que é a melhoria dos espaços do município para a primeira infância, que no diagnóstico do município nós chegamos à conclusão de que o município de Bonfim ainda não oferece espaços adequados para as crianças de 0 a 6 anos. Então, uma das metas, a terceira meta, é buscar, junto ao executivo, né, junto também à sociedade e à parceria privada, a melhoria desses espaços. Como avanços já que a gente pode sentir, a gente já tem aqui no Conselho funcionando a ficha conjunta de denúncia, né? Então, a população, a comunidade, quando chega ao Conselho de Educação, através da denúncia nessa ficha conjunta, então a gente já pode fazer um encaminhamento para os diversos conselhos que podem ajudar aquele cidadão, aquela pessoa que está com problema. Um outro também que Sônia falou com relação ao blog do Conselho, né? Na verdade é o blog da Casa dos Conselhos, onde todos os conselhos postam ali as informações, né? E a vinda também, foi bem lembrado, nós tivemos também a vinda de outros conselhos para aqui, para a Casa dos Conselhos. Hoje, atualmente, funcionam 12 conselhos, né? E Da criança e do adolescente e da saúde. Isso, são Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Saúde, Conselho de Educação, o Conselho de Assistência Social. Aí tem também, além desses conselhos que fazem parte desse projeto da Avante Santo André, aqui funciona o Conselho do Idoso, né? Tem o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar. Ao todo são 12 conselhos. O município tem mais conselhos do que isso, né? Mas no momento aqui na Casa dos Conselhos são 12 que funcionam. Então, assim, foram vários avanços que a gente já sentiu, né? E essas outras metas que nós vamos desenvolver ao longo do tempo, né? Desse tempo de 4 anos em que o plano de ação articulado ele vai estar funcionando.
Em cima do texto que nós trabalhamos agora, de Clarice Lispector, sobre o que seremos daqui a 25 anos, eu proponho ao grupo que façamos uma análise, uma avaliação do que foi o programa para os conselhos, para você, enquanto conselheiro, para os conselhos que representam, mas não, e na perspectiva também daqui a 5 anos. Não daqui a 25, daqui a 5, pelo menos. O que eu percebo é assim, que o Conselho teve um crescimento bom esse período que eu estou. Do momento que eu entrei até hoje, ele cresceu muito. E depois da vinda desse projeto do Santander, né, e da Avante, que promoveu essa articulação entre todos os conselhos, o ganho foi enorme. Porque, assim, o que é que a gente percebia? O da educação trabalhava no canto dele, o da saúde, meio como eles falaram aqui mesmo, de forma desarticulada, também era mais para provar contas, aí tinha o CMDCA. Então, cada conselho trabalhava isoladamente. Então, com essa capacitação, a gente percebeu o quê? Que é necessário que se tenha uma articulação até para o fortalecimento do município por inteiro, né? De todos os campos, de todas as áreas do município. Então, eu acho que daqui a 5 anos, fazendo uma projeção para daqui a 5 anos, por esse período que eu participei do Conselho e vi como ele foi crescendo, e eu acho que daqui a 5 anos, com essa capacitação que a gente teve hoje, eu acho que vai estar... Eu tenho uma previsão assim, de coisas maravilhosas que vão acontecer. Né? Eu acho que, né, nas áreas que a gente está, na educação, na saúde, na criança e no adolescente, no Conselho Tutelar, então eu acho que vai ter um ganho enorme, porque agora a gente vai saber como caminhar devidamente, de que forma, da forma correta, né? Que eu acho que deu um norte para todos os conselhos e viu que a força de nós todos unidos, né? Essa força vai fazer com que a gente prospere ainda mais na nossa caminhada e que a gente vai colher os frutos que como devem ser colhidos, né? Os melhores frutos possíveis. Então, eu projeto assim, dessa forma. Eu acho que vai ter um ganho enorme e que vai ser muito bom para o município como um todo. Eu faço minhas as palavras de Viviane e acrescento que realmente os conselhos, né, eles têm aprendido bastante e que para que seja prestado um serviço de qualidade, seja em qualquer conselho, né, ou em qualquer área de atuação, nós precisamos de formação. Certo? A gente não atua bem ou não faz as coisas direito sem ter uma formação, sem saber que caminho tomar, né, sem saber como você realmente deve proceder. Então, este curso, ele nos deu esta oportunidade, né, de realmente assim, ter um conhecimento mais concreto, mais fortalecido, né, do que nós devemos realizar enquanto conselheiros. E assim, o nosso trabalho aqui agora, para finalizar minha fala, é garantir que os serviços prestados, né, os serviços públicos, eles venham ser realmente oferecidos com qualidade e que realmente venha garantir o direito, né, de cada cidadão de desfrutar desses serviços, e que ele seja para todos e não para alguns privilegiados. Tenho também mais ou menos 5 anos que venho trabalhando com os conselhos. 5 anos? Mais ou menos, que eu comecei pelo Conselho de Alimentação Escolar, né, pelo CAI, né. A gente fazia visitas nas escolas, via como é que estava essa questão da distribuição da merenda, manuseio, acondicionamento, né. Eu peguei uma época onde a gente chegava em algumas escolas e as merendas estavam acondicionadas de uma forma totalmente irregular, em lugares inadequados, né, armários de aços enferrujados. Isso era terrível, né? Mas hoje a gente vê que já mudou, né? Vem mudando. Vem mudando em função do conselho? Também, né? Em função do conselho, que a gente tem cobrado até então, na época que eu estava no Conselho da Alimentação Escolar, nós estávamos sempre cobrando, né? De diretor de escola, de órgãos de prefeitura, Secretaria de Educação, assim. Assim que a gente, né, inquietava muito, causava muita inquietação. Hoje eu estou no Conselho do Fundeb, né? E a gente tem uma incumbência muito grande que é de ver, analisar como é que está sendo distribuído os recursos que chegam ao município, né? Que não é fácil.
a gente saber analisar isso e ver e entender também, né? Ter um olhar, assim, porque o nosso olhar mais é cidadão, o olhar do conselho, né? Mas a gente também tem hora que tem que olhar técnico, o olhar técnico também. Então é uma coisa assim, não é uma responsabilidade muito grande, não é muito fácil, porque tem coisas que a gente às vezes não consegue discernir de uma forma concreta, porque às vezes vem muita coisa atrelada dentro de uma só nomenclatura, né? Por exemplo, a gente pega um demonstrativo de conta aí ali está dizendo que compras diversas num valor X, né? Mas compras diversas caracteriza muita coisa. E o que é que eu vou querer entender dentro dessas compras diversas? Eu posso estar comprando qualquer coisa. E o curso me ajudou, o curso do Teste Acontece aí, juntamente com o Santander, ajudou a gente ter mais uma imagem, né, melhor sobre como delinear toda essa, digamos assim, toda essa confusão aí dessas contas de Fundeb, disso e daquilo, né? Claro que a gente precisa de mais ainda, né? Mas já é um avanço muito grande. Hoje a gente se sente mais seguro, né, em atuar no conselho. E uma coisa muito interessante, que acho que todo mundo já disse, eu vou voltar a dizer novamente, é trabalhar essa questão de trabalhar os conselhos como se fosse uma rede, né? Todo mundo interligado. Isso é fantástico, isso tem um ganho assim fora do comum, né? Coisa que a gente não ouvia falar há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, né? Então, eu tenho isso a dizer, e eu acho que nós estamos bem aparelhados, né, de conselho, né? Claro que se pode melhorar mais ainda, cada vez mais, mas isso já estamos no caminho certo, né? Acredito. Nós do Conselho Tutelar, senhor do Bonfim, nós já estávamos desenvolvendo um trabalho em prol da criança e adolescente. Nós estamos aqui ali de 5 conselheiros, trabalhando em conjunto com a rede de proteção desse município, mas isolado dos outros conselhos, né? Então, mas com esse capacitação, com esse curso que a gente vem desenvolvendo através da Avante, agora a gente está trabalhando em conjunto. Então, isso vai beneficiar todos os outros conselhos, principalmente o da criança e adolescente e o Conselho Tutelar, porque nós vamos trabalhar em conjunto, passando algumas dificuldades para os demais conselhos, que vamos interagir e resolver o problema da criança e adolescente com mais rapidez. E para o futuro, daqui a 5 anos, esse conselho unido como está e trabalhando em parceria, a gente vai alcançar muitos objetivos que a gente já deveria estar alcançando, mas com essa capacitação, né, a gente vai desenvolver um trabalho em conjunto e o município vai ganhar, principalmente a criança e o adolescente. Eu vou falar em nome do Conselho Municipal de Saúde e dizer, não só para nós, mas para toda a população, que a gente tem outro conhecimento, né? Eu tenho pouco tempo, é o primeiro ano que eu estou participando do Conselho Municipal de Saúde, a primeira gestão, como os colegas aqui também é a primeira gestão, né? E quando a gente chega no conselho, a gente tem outra... A gente vai com uma mentalidade diferente. A gente acha que o conselheiro é só para punir, a gente acha que o conselheiro é só para denunciar, e que na realidade não só é isso. Que o conselheiro está ali, a função mesmo do conselheiro é o quê? Fiscalizar e deliberar. Então isso tudo foi aprendido aqui dentro dessa capacitação. A gente tem que agradecer mesmo de coração a Sônia e toda essa equipe que vem dando esse apoio junto com o Avante, né? A Teste Acontece e o Banco Santander. E dizer para todos que é uma aprendizagem a mais. Aprendizagem a mais, e que todos que passaram aqui eu tenho certeza que está capacitado para assumir o seu lugar como conselheiro. E que nós temos o papel de passar, que é difícil. Os colegas sabem, é difícil a gente passar para os colegas, que às vezes os colegas não têm tanto esse interesse. Mas é uma obrigação nossa passar para os colegas o que nós aprendemos aqui, para que a população venha
ter vamos dizer assim, vai ter o benefício do que é o conselho na cidade. Eu já estou nessa caminhada há vários anos, né? Mas enquanto conselheira, eu acredito que em anos anteriores eu nunca tive essa visão hoje do que é realmente um conselho no município, da importância do conselho, né? Porque antes nós trabalhávamos, atuávamos, era basicamente assim como que recluso. A gente não dividia as coisas com os outros conselhos, as discussões, nós não tínhamos muitas orientações. Já tivemos, sim, várias outras capacitações, mas somente voltada para o Conselho da Assistência Social. E este ano nós fomos agraciados porque... Agradecimentos à Sônia Bandeira, né, que trouxe a Avante aqui para o nosso conhecimento, Acontece, em parceria com o Banco Santander. E daí abriu mais assim, a nossa visão para o que é o significado dos conselhos, né? Antes eu encontrava com colegas aqui hoje presentes na rua, mas não sabia da existência deles dentro do Conselho Municipal. E hoje isso é uma coisa de grande importância, a gente saber lidar com isso, saber dividir as nossas opiniões, porque conselheiro não é apenas aquele para aprovar contas, que era o que geralmente acontecia. Hoje nós já temos essa visão de que, para se aprovar as contas do município, nós temos também que fazer parte dessas contas. Temos que discutir, chegar ao fundo para saber a que está sendo direcionada esta verba, para onde foi, de onde veio e qual a sua origem. E isso é de importância, sim. E daqui a 5 anos eu espero o seguinte, que eu não sei se serei conselheira de qual conselho municipal. Né, que eu já passei por quase todos os conselhos, menos o tutelar. Ainda não passei pelo conselho tutelar. Já passei, sou hoje do Conselho do Idoso, sou da Assistência Social, ainda não fui da Educação também, mas quem sabe, né? Como eu sou educadora também, talvez faça parte um dia. Mas o que eu espero é que daqui a 5 anos, se não for eu da Assistência Social, outros virão, e que continuem com essa nossa caminhada, continuem à frente, continuem levando avante toda essa nossa existência, tudo que nós fizemos até hoje, no momento. E é isso que eu desejo a todos, né? Que não parem, que sigam avante. Quando eu vim para o Conselho de Assistência, leiga, não sabia de nada ainda. Aí começamos a participar das reuniões, e eu ficava assim, bem perdida, até que surgiu a oportunidade da capacitação, da Avante. Quando eu fui chamada, eu não imaginei o que era. Eu pensava apenas que era só para se capacitar, para beneficiar as crianças de 0 a 6 anos. Mas depois chegou aqui, eu vi outra coisa. Até o Conselho de Assistência mesmo, eu vim entender para que é que servia. E também não imaginava também o trabalho dos outros conselhos, que depois, através da Avante, que a gente veio conhecer o trabalho de cada um, da saúde, do Conselho Tutelar, educação mesmo, faço parte da Secretaria de Educação, não entendia muito bem. Depois da Avante, comecei a entender bastante. Então, para mim, a Avante veio mesmo para me beneficiar de todas as formas. E eu espero que continue beneficiando outros conselhos por aí em diante. De todos os ganhos que a Avante trouxe, né, a Avante junto com o Santander, que estão aí nas ações que o Conselho conseguiu desenvolver, um que eu destaco, assim, que, para mim, de todos que foram importantes, esse, assim, foi fundamental, foi a questão do trabalhar em rede, né, que antes os conselhos trabalhavam aqui em Bonfim de forma isolada, né, a gente, às vezes, até tinha conhecimento da existência do conselho, mas a gente não sabia quem eram os conselheiros, e hoje, o fato dos conselhos trabalharem em rede já ajuda muito, né, nas ações que os conselhos desenvolvem. Então, para mim, o ganho maior de todo, além de todos os outros, esse foi primordial, a questão do trabalho em rede. E daqui a 5 anos, eu sei que eu não estarei mais no Conselho de Educação, até por conta do tempo que eu já participei, mas eu espero, sim, de repente, estar em algum outro conselho, até porque eu acho que é um trabalho importante, eu acho que a sociedade tem que participar mais, e daqui a 5 anos eu acredito que os conselhos estarão muito mais maduros.
hoje é o último dia da nossa reunião, do nossa capacitação de fortalecimento dos conselhos. De certa maneira, a gente tem de considerar que é um dia assim que eu estou assim, triste e alegre ao mesmo tempo. Triste porque eu não queria que estivesse encerrando hoje. E hoje nós estamos encerrando. Será a última reunião do ano. Para o ano, o nosso trabalho vai ser diferente. Mas eu não vou acrescentar ainda o que vai ser para o ano. O que é o nosso trabalho? Porque aí foi um pedido de Tiago, né? Para a gente falar. Então, nós estamos aqui num convênio, num projeto do Banco Santander, com a Avante, que é uma organização não governamental de Salvador, a Avante Educação e Mobilização Social, que é uma ONG que foi contratada pelo Santander para desenvolver o fortalecimento dos conselhos ligados à criança e ao adolescente. Esses conselhos são os conselhos setoriais de educação, saúde e assistência social, o Conselho Tutelar e o Conselho da Criança e do Adolescente, voltados todos eles para a educação infantil, a educação de 0 a 6 anos de idade. É uma preocupação do governo, uma preocupação da Avante, uma preocupação do Santander, desenvolver a educação infantil. E essa educação infantil é uma educação que a gente está sabendo que está precisando de desenvolvimento, de incentivo, de trabalho, de ações concretas. E uma das ações concretas que foi pensada foi exatamente o fortalecimento dos conselhos. Por que os conselhos? Porque os conselhos são a voz da sociedade. Os conselhos são a proteção e a assistência à criança e ao adolescente, né? Então, a proteção na medida do Conselho Tutelar, que é a proteção à criança. O Conselho da Criança e do Adolescente também fazem parte da proteção. E quem vai assistir a criança e o adolescente são os conselhos setoriais, saúde, educação e assistência social. Então, esse trabalho nós viemos desenvolvendo desde maio, junho. Iniciou com uma audiência com o prefeito, com os secretários, quando nós fizemos a nossa entrada no município. É o que a gente chama assim, de estratégia de entrada, quando a gente entra no município e pede licença ao município para fazer um trabalho. Então, nesse momento, foi explicado ao prefeito, aos secretários presentes, o que era o programa, qual a finalidade, os objetivos, e foi um programa que, de certa maneira, saiu sem custo nenhum para o município. É um programa que é desenvolvido com o Santander e com a Avante, né? A Avante como executora, o Santander como financiador. E o município entra para dar um apoio, e para, de certa maneira, oferecer os técnicos, né, que estão no município. A capacitação constou de 3 pessoas, no mínimo, 3 pessoas de cada município, ou de cada conselho, de cada conselho, e nós viemos com 3 módulos de capacitação e mais 2 reuniões que a gente chamou visitas de assessoramento. Então, a primeira visita foi mês passado e essa é a última visita de assessoramento. Por que assessoramento? Porque o nosso propósito é elaborar um plano de ação e de articulação entre os conselhos. Os conselhos têm de trabalhar articulados, os conselhos têm de trabalhar em conjunto para dar uma maior assistência à criança, né? E desenvolver melhor a educação do município. Então, esse trabalho articulado, em conjunto, integrado, foi o nosso propósito desde o primeiro dia, né? Então, tivemos aqui, procuramos capacitar os conselhos com alguns conhecimentos, com entrega de material, exatamente com a finalidade de que os conselhos fortalecidos com o conhecimento,
eles possam atuar de uma maneira mais efetiva, né? Então, esse foi o nosso propósito e, graças a Deus, estamos chegando ao fim com um propósito bem claro, bem definido e com alguns avanços, né? Muitos avanços nesse sentido. O plano de ação articulado foi elaborado pelo grupo. O grupo elaborou, foi uma comissão executiva que elaborou o programa. Algumas coisas já surgiram a partir disso, avanços no sentido do... Vamos me ajudar agora. Foi o blog dos conselhos, uma forma dos conselhos divulgarem suas ações. A Casa dos Conselhos foi melhor estruturada, né? A comissão executiva foi uma comissão que nós formamos depois da capacitação, com membros de todos os conselhos, e que essa comissão ficou encarregada de desenvolver, junto aos outros, o plano de ação e algumas atividades, algumas ações para articular melhor os conselhos, para estruturar melhor os conselhos. A Casa dos Conselhos, com a placa, com tudo, né, foi uma das nossas vitórias. A questão da Casa dos Conselhos, né, e a garantia da sua continuidade, porque a gente tinha muito medo, né, que de repente a Casa dos Conselhos ela não fosse mantida. A gente já teve essa garantia e dentro do plano articulado, né, nós traçamos 3 metas. A primeira foi a questão do fortalecimento dos conselhos, e a gente já está sentindo isso, uma maior integração, né, entre os conselhos. Ficou definido também a questão de reuniões conjuntas, né, dos conselhos. A meta número 2, que ainda está em execução, que é a organização do Dia Municipal da Primeira Infância. E a meta número 3, que é a longo prazo, que é a melhoria dos espaços do município para a primeira infância, que no diagnóstico do município nós chegamos à conclusão de que o município de Bonfim ele ainda não oferece espaços adequados para as crianças de 0 a 6 anos. Então, uma das metas, a terceira meta, é buscar, junto ao executivo, né, junto também à sociedade e à parceria privada, a melhoria desses espaços. Como avanços já que a gente pode sentir, a gente já tem aqui no Conselho funcionando a ficha conjunta de denúncia, né? Então, a população, a comunidade, quando chega ao Conselho de Educação, através da denúncia nessa ficha conjunta, então a gente já pode fazer um encaminhamento para os diversos conselhos que podem ajudar aquele cidadão, aquela pessoa que está com problema. Um outro também que Sônia falou com relação ao blog do Conselho, né? Na verdade é o blog da Casa dos Conselhos, onde todos os conselhos postam ali as informações, né? E a vinda também, foi bem lembrado, nós tivemos também a vinda de outros conselhos para aqui, para a Casa dos Conselhos. Hoje, atualmente, funcionam 12 conselhos, né? E da criança e do adolescente e da saúde. Isso, são Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Saúde, Conselho de Educação, o Conselho de Assistência Social. Aí tem também, além desses conselhos que fazem parte desse projeto da Avante Santo André, aqui funciona o Conselho do Idoso, né? Tem o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar. Ao todo são 12 conselhos. O município tem mais conselhos do que isso, né? Mas no momento aqui na Casa dos Conselhos são 12 que funcionam. Então, assim, foram vários avanços que a gente já sentiu, né? E essas outras metas que nós vamos desenvolver ao longo do tempo, né? Desse tempo de 4 anos em que o plano de ação articulado ele vai estar funcionando.
Em cima do texto que nós trabalhamos agora, de Clarice Lispector, sobre o que seremos daqui a 25 anos, eu proponho ao grupo que façamos uma análise, uma avaliação do que foi o programa para os conselhos, para você, enquanto conselheiro, para os conselhos que representam, mas não, e na perspectiva também daqui a 5 anos. Não daqui a 25, daqui a 5, pelo menos. O que eu percebo é assim, que o Conselho teve um crescimento bom esse período que eu estou. Do momento que eu entrei até hoje, ele cresceu muito. E depois da vinda desse projeto do Santander, né, e da Avante, que promoveu essa articulação entre todos os conselhos, o ganho foi enorme. Porque, assim, o que é que a gente percebia? O da educação trabalhava no canto dele, o da saúde, meio como eles falaram aqui mesmo, de forma desarticulada, também era mais para provar contas, aí tinha o CMDCA. Então, cada conselho trabalhava isoladamente. Então, com essa capacitação, a gente percebeu o quê? Que é necessário que se tenha uma articulação até para o fortalecimento do município por inteiro, né? De todos os campos, de todas as áreas do município. Então, eu acho que daqui a 5 anos, fazendo uma projeção para daqui a 5 anos, por esse período que eu participei do Conselho e vi como ele foi crescendo, e eu acho que daqui a 5 anos, com essa capacitação que a gente teve hoje, eu acho que vai estar... Eu tenho uma previsão assim, de coisas maravilhosas que vão acontecer. Né? Eu acho que, né, nas áreas que a gente está, na educação, na saúde, na criança e no adolescente, no Conselho Tutelar, então eu acho que vai ter um ganho enorme, porque agora a gente vai saber como caminhar devidamente, de que forma, da forma correta, né? Que eu acho que deu um norte para todos os conselhos e viu que a força, nós todos unidos, né? Essa força vai fazer com que a gente prospere ainda mais na nossa caminhada e que a gente vai colher os frutos que como devem ser colhidos, né? Os melhores frutos possíveis. Então, eu projeto assim, dessa forma. Eu acho que vai ter um ganho enorme e que vai ser muito bom para o município como um todo. Eu faço minhas as palavras de Viviane e acrescento que realmente os conselhos, né, eles têm aprendido bastante e que para que seja prestado um serviço de qualidade, seja em qualquer conselho, né, ou em qualquer área de atuação, nós precisamos de formação. Certo? A gente não atua bem ou não faz as coisas direito sem ter uma formação, sem saber que caminho tomar, né, sem saber como você realmente deve proceder. Então, este curso, ele nos deu esta oportunidade, né, de realmente assim, ter um conhecimento mais concreto, mais fortalecido, né, do que nós devemos realizar enquanto conselheiros. E assim, o nosso trabalho aqui agora, para finalizar minha fala, é garantir que os serviços prestados, né, os serviços públicos, eles venham ser realmente oferecidos com qualidade e que realmente venha garantir o direito, né, de cada cidadão de desfrutar desses serviços, e que ele seja para todos e não para alguns privilegiados. Tenho também mais ou menos 5 anos que venho trabalhando com os conselhos. 5 anos? Mais ou menos, que eu comecei pelo Conselho de Alimentação Escolar, né, pelo CAI, né. A gente fazia visitas nas escolas, via como é que estava essa questão da distribuição da merenda, manuseio, acondicionamento, né. Eu peguei uma época onde a gente chegava em algumas escolas e as merendas estavam acondicionadas de uma forma totalmente irregular, em lugares inadequados, né, armários de aços enferrujados. Isso era terrível, né? Mas hoje a gente vê que já mudou, né? Vem mudando. Vem mudando em função do conselho? Também, né? Em função do conselho, que a gente tem cobrado até então, na época que eu estava no Conselho da Alimentação Escolar, nós estávamos sempre cobrando, né? De diretor de escola, de órgãos de prefeitura, Secretaria de Educação, assim que a gente, né, inquietava muito, causava muita inquietação. Hoje eu estou no Conselho do Fundeb, né? E a gente tem uma incumbência muito grande que é de ver, analisar como é que está sendo distribuído os recursos que chegam ao município, né? Que não é fácil.
a gente saber analisar isso e ver e entender também, né? Ter um olhar, assim, porque o nosso olhar mais é cidadão, o olhar do conselho, né? Mas a gente também tem hora que tem que olhar técnico, o olhar técnico também. Então é uma coisa assim, não é uma responsabilidade muito grande, não é muito fácil, porque tem coisas que a gente às vezes não consegue discernir de uma forma concreta, porque às vezes vem muita coisa atrelada dentro de uma só nomenclatura, né? Por exemplo, a gente pega um demonstrativo de conta e ali está dizendo que compras diversas num valor X, né? Mas compras diversas caracteriza muita coisa. E o que é que eu vou querer entender dentro dessas compras diversas? Eu posso estar comprando qualquer coisa. E o curso me ajudou, o curso do Teste Acontece aí, juntamente com o Santander, ajudou a gente ter mais uma imagem, né, melhor sobre como delinear toda essa, digamos assim, toda essa confusão aí dessas contas de Fundeb, disso e daquilo, né? Claro que a gente precisa de mais ainda, né? Mas já é um avanço muito grande. Hoje a gente se sente mais seguro, né, em atuar no conselho. E uma coisa muito interessante, que acho que todo mundo já disse, eu vou voltar a dizer novamente, é trabalhar essa questão de trabalhar os conselhos como se fosse uma rede, né? Todo mundo interligado. Isso é fantástico, isso tem um ganho assim fora do comum, né? Coisa que a gente não ouvia falar há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, né? Então, eu tenho isso a dizer, e eu acho que nós estamos bem aparelhados, né, de conselho, né? Claro que se pode melhorar mais ainda, cada vez mais, mas isso já estamos no caminho certo, né? Acredito. Nós do Conselho Tutelar, senhor do Bonfim, nós já estávamos desenvolvendo um trabalho em prol da criança e adolescente. Nós somos a equipe ali de 5 conselheiros, trabalhando em conjunto com a rede de proteção desse município, mas isolado dos outros conselhos, né? Então, mas com esse capacitação, com esse curso que a gente vem desenvolvendo através da Avante, agora a gente está trabalhando em conjunto. Então isso vai beneficiar todos os outros conselhos, principalmente o da criança e adolescente e o Conselho Tutelar, porque nós vamos trabalhar em conjunto, passando algumas dificuldades para os demais conselhos, que vamos interagir e resolver o problema da criança e adolescente com mais rapidez. E para o futuro, daqui a 5 anos, esse conselho unido como está e trabalhando em parceria, a gente vai alcançar muitos objetivos que a gente já deveria estar alcançando, mas com essa capacitação, né, a gente vai desenvolver um trabalho em conjunto e o município vai ganhar, principalmente a criança e o adolescente. Eu vou falar em nome do Conselho Municipal de Saúde e dizer, não só para nós, mas para toda a população, que a gente tem outro conhecimento, né? Eu tenho pouco tempo, é o primeiro ano que eu estou participando do Conselho Municipal de Saúde, a primeira gestão, como os colegas aqui também é a primeira gestão, né? E quando a gente chega no conselho, a gente tem outra, a gente vai com uma mentalidade diferente. A gente acha que o conselheiro é só para punir, a gente acha que o conselheiro é só para denunciar, e que na realidade não só é isso. Que o conselheiro está ali, a função mesmo do conselheiro é o quê? Fiscalizar e deliberar. Então isso tudo foi aprendido aqui dentro dessa capacitação. A gente tem que agradecer mesmo de coração a Sônia e toda essa equipe que vem dando esse apoio junto com o Avante, né? A Teste Acontece e o Banco Santander. E dizer para todos que é uma aprendizagem a mais. Aprendizagem a mais, e que todos que passaram aqui eu tenho certeza que está capacitado para assumir o seu lugar como conselheiro. E que nós temos o papel de passar, que é difícil. Os colegas sabem, é difícil a gente passar para os colegas, que às vezes os colegas não têm tanto esse interesse. Mas é uma obrigação nossa passar para os colegas o que nós aprendemos aqui, para que a população venha
ter vamos dizer assim, vai ter o benefício do que é o conselho na cidade. Eu já estou nessa caminhada há vários anos, né? Mas enquanto conselheira, eu acredito que em anos anteriores eu nunca tive essa visão hoje do que é realmente um conselho no município, da importância do conselho, né? Porque antes nós trabalhávamos, atuávamos, era basicamente assim como que recluso. A gente não dividia as coisas com os outros conselhos, as discussões, nós não tínhamos muitas orientações. Já tivemos, sim, várias outras capacitações, mas somente voltada para o Conselho da Assistência Social. E este ano nós fomos agraciados porque agradecimentos à Sônia Bandeira, né, que trouxe a Avante aqui para o nosso conhecimento, Acontece, em parceria com o Banco Santander. E daí abriu mais assim a nossa visão para o que é o significado dos conselhos, né? Antes eu encontrava com colegas aqui hoje presentes na rua, mas não sabia da existência deles dentro do Conselho Municipal. E hoje isso é uma coisa assim, de grande importância, a gente saber lidar com isso, saber dividir as nossas opiniões, porque conselheiro não é apenas aquele para aprovar contas, que era o que geralmente acontecia. Hoje nós já temos essa visão de que, para se aprovar as contas do município, nós temos também que fazer parte dessas contas. Temos que discutir, chegar ao fundo para saber a que está sendo direcionada esta verba, para onde foi, de onde veio e qual a sua origem. E isso é de importância, sim. E daqui a 5 anos eu espero o seguinte, que eu não sei se serei conselheira de qual conselho municipal. Né, que eu já passei por quase todos os conselhos, menos o tutelar. Ainda não passei pelo conselho tutelar. Já passei, sou hoje do Conselho do Idoso, sou da assistência social, ainda não fui da educação também, mas quem sabe, né? Como eu sou educadora também, talvez faça parte um dia. Mas o que eu espero é que daqui a 5 anos, se não for eu da assistência social, outros virão, e que continuem com essa nossa caminhada, continuem à frente, continuem levando avante toda essa nossa existência, tudo que nós fizemos até hoje, no momento. E é isso que eu desejo a todos, né? Que não parem, que sigam avante. Quando eu vim para o Conselho de Assistência, leiga, não sabia de nada ainda. Aí começamos a participar das reuniões, e eu ficava assim, bem perdida, até que surgiu a oportunidade da capacitação, da Avante. Quando eu fui chamada, eu não imaginei o que era. Eu pensava apenas que era só para se capacitar, para beneficiar as crianças de 0 a 6 anos. Mas depois chegou aqui, eu vi outra coisa. Até o Conselho de Assistência mesmo, eu vim entender para que é que servia. E também não imaginava também o trabalho dos outros conselhos, que depois, através da Avante, que a gente veio conhecer o trabalho de cada um, da saúde, do Conselho Tutelar, educação mesmo, faço parte da Secretaria de Educação, não entendia muito bem. Depois da Avante, comecei a entender bastante. Então, para mim, a Avante veio mesmo para me beneficiar de todas as formas. E eu espero que continue beneficiando outros conselhos por aí em diante. De todos os ganhos que a Avante trouxe, né, a Avante junto com o Santander, que estão aí nas ações que o Conselho conseguiu desenvolver, um que eu destaco, assim, que, para mim, de todos que foram importantes, esse, assim, foi fundamental, foi a questão do trabalhar em rede, né, que antes os conselhos trabalhavam aqui em Bonfim de forma isolada, né, a gente, às vezes, até tinha conhecimento da existência do conselho, mas a gente não sabia quem eram os conselheiros, e hoje, o fato dos conselhos trabalharem em rede já ajuda muito, né, nas ações que os conselhos desenvolvem. Então, para mim, o ganho maior de todo, além de todos os outros, esse foi primordial, a questão do trabalho em rede. E daqui a 5 anos, eu sei que eu não estarei mais no Conselho de Educação, até por conta do tempo que eu já participei, mas eu espero, sim, de repente, estar em algum outro conselho, até porque eu acho que é um trabalho importante, eu acho que a sociedade tem que participar mais, e daqui a 5 anos eu acredito que os conselhos estarão muito mais maduros.